Bom dia. Eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho de integrais, né? Na última aula a gente conversou ali sobre diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor de vigas. E eu comentei com vocês que o diagrama de momento fletor, ele era a integral do diagrama de esforço cortante. Quando a gente fala em integrais, nada mais é do que uma área. Então, qual é a ideia? A gente tem, por exemplo, um eixo do y e um eixo do x, e a gente tem uma função. Então, uma função, ela pode ser uma linha horizontal, né? Uma função, ela pode ser uma linha inclinada. Uma função, ela pode ser uma parábola, tá bom? Então, a função, o tipo de função, se ela é na potência, se ela é uma constante, se ela é somente o x, se ela é um x ao quadrado, um x ao cubo. Então, cada desenho, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3, por exemplo. Isso aqui é uma função quadrada. Então, o desenho disso aqui é uma parábola, tá bom? Não vou nem pensar como seria o desenho dessa função em específico, mas se é uma função de segundo grau, é uma parábola, tá bom? E a integral nada mais é do que a área abaixo dessa função, tá bom? Então, a integral é a área, então, toda função ela pode ser desenhada em um gráfico, e a integral dessa função é a área que está abaixo desse gráfico, tá bom? Então, as integrais, elas podem ser de dois tipos, a definida e a indefinida. Ok? A integral definida é aquela que a resposta é um número. E a indefinida é aquela cuja resposta dá uma outra função, vamos dizer assim. Ela dá algo cheio de letras, né? As letras continuam e também vai somada a ela um valor de uma constante. Tá bom? E como que eu obtenho uma integral definida? Para obter uma integral definida, vocês têm que ter o intervalo da função. Então, por exemplo, eu quero saber a integral dessa função aqui, ó. Então, eu vou precisar informar para vocês o ponto de início, 0, e o ponto de fim, tá bom? E aí, vocês vão descobrir o quê? A área dessa função de 0 a 3. Então, vai ser uma integral definida. A resposta vai ser um número, é como se vocês calculassem essa área. Quando a gente tem uma função desse tipo, ou até mesmo essa aqui, né, que seria uma função constante, é fácil descobrir a área, né? Por trigonometria a gente descobre. Mas quando a gente tem uma função deste tipo aqui, né, uma parábola, uma curva, enfim, o que seja, é mais complicado. E aí a gente faz o uso de integrais para calcular essa área, tá bom? Então, definida é quando eu tenho um intervalo, e aí o valor da integral vai dar um valor, um número, e indefinida, o valor da integral vai dar uma função, que é válida para cálculo dessa área, só precisaria definir os intervalos. Bom, as integrais, elas têm algumas propriedades, tá? Propriedades fundamentais. Então, uma propriedade fundamental é que toda integral que eu tiver uma constante, então, uma constante, vamos chamar de letra K, vezes uma função f de x, vezes um dx. O que é isso aqui? Esse aqui é o símbolo de integral. Esse dx está informando para vocês em relação a que variável, porque aqui está o dx, mas poderia ser dy, dt, dθ, dz, tá bom? Então, essa parcela aqui da integral, ela diz para vocês em relação a que eixo, em relação a, né, ó, então aqui, ó, em relação ao eixo do x, que eu vou estar calculando essa área, em relação ao eixo do y, que eu vou estar calculando essa área. A variação acontece em y, a variação acontece em x. Então, em relação a qual variável eu estou integrando esta função aqui,
tá bom? Quando a integral for definida, os intervalos aparecem aqui, ó. Vai ter números aqui. E aí, nos lugares, a gente vai fazer a integração normal e no final vai ficar algumas variáveis. E aí, no lugar dessas variáveis, a gente valores de x, por exemplo. Então, vai ficar integral de x é igual a x ao quadrado divididos por 2, por exemplo. Então, quando eu chegar nessa função, se eu tiver os intervalos, no lugar do x, eu coloco os intervalos que estão aqui. E aí, eu encontro uma resposta, um número para essa integral, tá bom? Então, aqui, esses intervalos podem não aparecer. Se for uma integral definida, eles aparecem. Se for uma integral indefinida, eles não vão aparecer. E a sua resposta vai ser obtida ainda com letras, vai continuar com letras, tá bom? Que é a função desse dx aqui, dessa parcela aqui, tá bom? E aqui vai estar a função f de x. O que é isso aqui? Uma das propriedades da integrais é toda vez que eu tiver uma constante, a integral de uma constante é a própria constante. Então, você vai fazer, vai o quê? Vai tirar ela daqui, tá bom? Então, quando eu tiver uma coisa deste tipo, que eu tenho uma constante junto com uma função e a respectiva o eixo, que é onde eu estou derivando, onde eu estou integrando, desculpa, eu posso tirar essa constante de dentro da integral, ela vai ficar aqui para fora multiplicando. Eu repito a função e coloco aqui a variável, né, para identificar a variável de integração. Então, isso aqui é uma propriedade das integrais. E uma outra propriedade das integrais é que se eu tiver uma soma de funções, então, por exemplo, eu tenho uma integral de f de x mais g de x, tá? Tudo isso aqui é uma função, pode ser x ao quadrado, pode ser x, então essa aqui é uma, essa aqui é outra. Então, toda vez que eu tiver uma soma de funções, eu posso transformar essa soma em parcelas, ou seja, eu divido, ó, f de x dx mais a integral de g de x dx mais a integral de h de x dx. Ou seja, se eu tiver uma soma de funções dentro de uma integral, eu posso fazer somas parciais de integrais, tá bom? Então, esse aqui seria conceitos básicos, aí pra gente começar. Então, eu vou fazer alguns exercícios aqui, básicos também, e depois eu faço alguns um pouquinho mais complexos. Bom, acho que a integral mais simples que tem é a do x. Então, vocês têm lá uma tabela, né, com vários integrais já prontas, né, que são essas integrais que já vem tabelada, que ajuda muito para a gente resolver. Então, a ideia é que vocês sempre tentem identificar essas integrais dentro das tabelas, ou transformar para que cheguem nesses modelos já prontos, tá? Bom, uma das integrais mais simples que a gente tem é a integral de x, tá bom? Então, vou botar aqui um x qualquer, vou botar aqui, ó, x na quarta dx. Então, o que isso quer dizer? Que é a integral de uma função, uma f de x, em relação ao eixo do x. Então, se aqui não tivesse x, se aqui tivesse y, por exemplo, não poderia procurar na tabela, porque é em relação ao eixo do x. Então, eu só vou integrar aquilo que tiver a mesma letra, tá bom? Então, nesse caso aqui, x na quarta. Aí, vocês podem ir lá nas tabelinhas de vocês, ó. Então, aqui eu tenho algumas, ó. Então, aqui, ó, essa é a primeira, ó. É a mais simples de todas as integrais. Então, vou mostrar aqui, ó. X na n, esse n é a potência, ó. X na n, onde n é a potência, dx. O que vai ser a resposta dessa integral? Eu repito x, a potência, eu pego o n, que é esse número que tá aqui, somo mais 1 e divido por esse mesmo denominador aqui, ó, por essa mesma potência, desculpa. Então, n mais 1 aqui na potência, n mais 1 aqui no denominador. Então, quem é o n? É a potência que está acompanhando o x, tá? E sempre mais uma constante. Isso para n diferente de menos 1, tá bom? Então, vamos lá. A resposta disso aqui, como diz lá, é: eu repito x,
repito o x, a integral. Aqui, ó, eu vou colocar n mais 1. Quem é o n? Esse aqui é o n, ó. Então, n, 4, mais 1. E no denominador, eu coloco 4 mais 1, que é igualzinho esse aqui, ó. Esse daqui e repete aqui, tá bom? Então, vai ser, a resposta vai ser x na 5 por 5. Sempre mais uma constante, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a integral é o inverso da derivada. Então, uma forma de vocês verificarem se a resposta de vocês está correta é derivando isto aqui, tá bom? Então, se eu pegar essa resposta que tá aqui e derivar, então eu venho aqui e eu quero fazer a derivada de x na quinta divididos por 5 mais uma constante dx, tá bom? Então, eu vou derivar em relação ao eixo do x. Se eu integrei em relação ao eixo do x, eu vou derivar em relação ao eixo do x, tá bom? Aí, tem as tabelas lá de derivadas também, né? Então, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Ó, a derivada, peguei uma tabela aqui de derivadas, ó. Ó, tem essa aqui. Deixa eu marcar aqui também. Ó, a derivada de x na m, que é essa aqui. Então, ó, a derivada de x na potência m é igual, m vem pra frente, ó, m é essa potência aqui, vem pra frente, e eu faço x na m menos 1, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, a derivada, a função é essa aqui, ó. Então, a derivada de x na m, o m vai pra frente, esse aqui é o m, ó. M vai pra frente, e eu faço x na m menos 1, na 5 menos 1, tá bom? O 5, aqui ele continua porque ele é uma constante. Então, vai ficar corta, corta, x na 4, tá bom? Voltou para a função aqui que eu tinha antes de integrar. Então, toda vez que eu resolvo um exercício, depois que eu integro, se eu quiser derivar a minha resposta, eu tenho que voltar para essa mesma função aqui que eu, antes de integrar, eu tinha, tá bom? Então, era isso aqui, tá bom? Bom, agora eu vou fazer uma outra integral. Então, vamos botar aqui uma potência, vou colocar aqui a integral, vou botar o x de novo, a mesma coisa, só que em vez de colocar ele no denominador, eu vou colocar ele no numerador, tá bom? Quando eu tiver alguma função no denominador, né, por exemplo, como uma potência, eu posso levar ela para cima pro numerador. Então, como que vai ficar isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa se eu tiver x na menos 2 dx, tá bom? Então, eu inverti, né? Quando a gente tem uma potência negativa, quer dizer que ela tá no denominador, tá bom? Mas aí, se eu quiser transformar algo que está no denominador para o numerador, basta eu inverter aqui o sinal da potência, tá bom? Então, é a mesma regra daqui, ó. Eu tenho x na n, tá bom? Então, isso aqui vai ser a integral, vou repetir mesmo, menos 2 dx. Então, isso aqui vai ser, repito, o x, a potência tá aqui, ó, menos 2 mais 1, mais 1. Aqui embaixo eu repito o que eu coloquei na potência, menos 2 mais 1. Mais uma constante. Toda vez que eu integro, eu tenho essa constante que tá aqui. Que, se ela for definida, a gente vai aprender, vocês vão aprender, né, a fazer os intervalos. Então, aqui, menos 2 mais 1, menos 1, divididos por menos 2 mais 1, menos 1. Então, isso aqui, esse x na menos 1, assim como eu inverti aqui para poder fazer a integral, eu posso inverter novamente para ele vir para o denominador. Então, aqui, ó,
é como se eu tivesse menos... Eu vou deixar mais por enquanto, para vocês entenderem o que eu tô fazendo. 1 menos 1 vezes x, ok? Esse menos 1 tem aqui, tem sinal. Então, eu posso colocar ele para frente agora, menos 1 divididos por x. Mais uma constante. Esqueci aqui. Tá bom? Então, aqui, esse menos 1, o sinal veio aqui para toda a fração e ficou menos 1 sobre x mais c. Bom, outras funções aqui, deixa eu ver aqui outras que tenho colocado. As funções trigonométricas, tá? Funções trigonométricas que tem aqui. Então, tem várias aqui, ó. Então, aqui é derivadas integrais. Então, se eu tiver cosseno de x dx, a integral é seno de x mais uma constante. Então, eu vou sempre procurar a função que tiver aqui, né, a minha função, e vou ver qual que é a integral. Tem vezes que eu preciso fazer alguns artifícios matemáticos para conseguir chegar nessas que eu conheço, tá bom? Mas aí é só mais artifício, depois eu vou mandar ali pro Eduardo, tem alguns artifícios, identidades trigonométricas aqui nesse formulário que eu achei, que pode vir a ajudar vocês, tá bom? Agora eu vou fazer uns vídeos de alguns exercícios.